Se você tem dificuldade em como fazer um planejamento diário, eu vou te mostrar um jeito muito simples de como começar a se organizar melhor e trazer mais clareza para o seu dia. A falta de clareza na nossa rotina faz com que a gente não consiga ter uma visão ampla e limpa do que precisa ser realizado no dia. Muitas vezes nós apenas reagimos ao que é solicitado na hora, ou a demandas que a gente nem deveria priorizar no momento. O objetivo do planejamento diário é entender o que você precisa priorizar no seu dia. Se você tem clareza, se você tem todas as informações necessárias, se o seu planejamento é realista e se ele é viável para o seu dia. Antes de tudo, é importante você entender melhor como é a sua rotina, porque na maioria das vezes a gente esquece do que a gente já realiza de forma diária e acabamos não levando em consideração esse tempo que a gente já utiliza para esses processos. É bem importante também adicionar os pontos que deveriam fazer parte da nossa rotina. Pontos que muitas vezes são relevantes, mas acabamos deixando de lado por conta de outras prioridades. Para começar, eu recomendo que você comece listando os pontos que você já executa diariamente. Por exemplo, eu reviso e respondo e-mails diariamente. Eu acompanho os projetos também diariamente. Eu realizo suporte e alinhamentos internos. Eu faço reuniões de projetos e com clientes, entre diversos outros pontos. Você precisa trazer uma clareza inicial de tudo que você já realiza no seu dia. Depois desse processo, você vai listar o que você deveria fazer todos os dias, mas que você não está conseguindo no momento. Por exemplo, documentar demandas, questionar melhor as demandas que eu recebo, montar um plano de ação para as novas demandas que eu recebo, entre outros pontos. Com esses dois pontos iniciais, você já vai conseguir ter uma clareza inicial do que você está fazendo todos os dias e o que você deveria fazer, mas que você ainda não está conseguindo. Com esse simples passo inicial, você começa a trazer uma camada de questionamento para a sua rotina e avaliar o que eu estou fazendo no momento vai fazer com que eu consiga atingir os objetivos esperados? Está fazendo sentido eu realizar todos esses processos? Um questionamento que você pode fazer: eu preciso participar de todas as reuniões que eu estou participando? Eu preciso participar de todos os alinhamentos internos que muitas vezes não levam a nenhum tipo de lugar? Se a resposta for sim, quer dizer que sua rotina está em um caminho correto, porque realmente é necessário você participar desses processos. Mas se a resposta for não, quer dizer que você pode modificar sua rotina e priorizar as tarefas que são mais importantes para você nesse momento. Você também vai conseguir entender se o que você está deixando de fazer no momento deveria estar dentro da sua rotina, para que você tenha o resultado que você espera, né? Por exemplo, talvez as minhas entregas no momento estejam levando mais tempo do que deveria, e isso poderia mudar se eu estivesse questionando melhor antes de iniciar, talvez montando um plano de ação para trazer mais clareza. Esse simples ato de eu separar um tempo para fazer isso diariamente pode fazer com que todas as demandas comecem a ter uma qualidade de entrega melhor. Então, o processo de entender sua rotina é o primeiro passo para o seu planejamento diário, pois ele vai te mostrar se você tem uma clareza inicial e se você está no caminho que deseja, da forma que precisa. Nessa etapa, você vai listar tudo o que precisa ser feito. Se você ainda não está acostumado a planejar seu dia, é bem provável que sua lista tenha muitos itens inicialmente. Nesse momento, a gente não vai pensar na quantidade de itens, apenas no que precisa ser realizado e também o que está dentro do seu fluxo. Eu montei a minha lista para ilustrar um exemplo de como a gente poderia aplicar, tá? A próxima etapa é deixar a sua lista com mais clareza e objetividade. Ao invés de deixar os itens como desenvolver página de contato, a gente pode ser um pouco mais específico e ramificar essa demanda. Então, no caso, a demanda de desenvolver página de contato, eu ramificaria e ela ficaria: criar página de contato, construir formulário de contrato, fazer processo de envio de e-mail e validar e enviar para o cliente a demanda. Dessa forma, você consegue entender melhor o que você precisa ser feito dentro dessa demanda. Seguindo esse exemplo e aplicando na minha lista, ela vai evoluir para esse formato. Com isso, eu consigo entender melhor o que eu tenho a fazer e quais as ações de cada uma das demandas. Com a sua lista de tarefas feita, você vai precisar definir o tempo que você precisa para cada item dentro da sua lista. O objetivo dessa etapa é entender a quantidade de esforço que você precisa para executar suas demandas.
E aplicando esse cenário dentro da minha lista, ela ficaria dessa forma. Eu atribuí basicamente o tempo que eu preciso para executar cada ponto dentro da minha lista. Após realizar esse processo, eu recomendo você somar a quantidade de tempo total de cada um dos itens, porque aí você vai conseguir entender o tempo necessário para você executar todas as demandas dentro da sua lista. Com sua lista feita e cada um dos pontos estimados, agora a gente vai definir quais são as prioridades e ordem que você precisa executar cada uma das demandas. E um ponto importante é, caso não seja você que defina qual é a ordem de prioridade que cada demanda deveria ser realizada, o que você pode fazer é levar a sua organização, a sua lista junto com a estimativa, em conjunto com o seu responsável, para que ele possa trazer uma visão do que ele considera como mais prioritário. E dessa forma ele vai definir basicamente a ordem que ele deseja realizar cada uma das demandas. Nessa etapa, a gente vai começar a definir o planejamento do nosso dia. A organização que a gente realizou até o momento era simplesmente para gerar uma clareza do que temos no nosso fluxo e na nossa rotina. Agora a gente precisa definir o tempo diário do nosso trabalho. Normalmente usamos em torno de 8 horas de uma forma diária, mas pode variar para cada pessoa ou para cada rotina de trabalho, tá? Depois, a ideia é que a gente adicione os itens definidos na nossa rotina, como por exemplo esse, em nossa lista final. É importante que você também estime o tempo necessário para cada item da sua rotina. Basicamente, o tempo que eu levo para fazer um processo de revisão de e-mail, o tempo que eu levo para fazer um alinhamento interno, entre outras demandas. Nessa etapa, conseguimos ter uma ideia de quanto tempo a nossa rotina já consome do nosso dia. Então, das 8 horas que eu tenho disponível, qual o tempo que eu já tenho consumido por conta da minha rotina, né? Agora vamos colocar os itens de tarefas na nossa lista, até completar o tempo definido no nosso dia. No meu caso, seria 8 horas. Um ponto bem importante, a ideia do planejamento é trazer uma visão realista para o nosso dia. Nem sempre eu vou conseguir realizar todos os pontos no mesmo dia. E o objetivo do planejamento é realmente trazer essa visão. Mas aplicando esse processo, eu vou conseguir entender o que é possível executar com organização e qualidade. A ideia é trazer uma visão realista e sustentável para a nossa rotina. Um fluxo onde seja possível manter uma qualidade, organização e evolução ao longo do tempo. Uma organização mensal depende de uma boa organização diária. Para fechar, seguindo todos esses passos, conseguimos entender como está a nossa rotina, se todas as demandas estão no nosso fluxo, qual o tempo que eu preciso para realizar todas as demandas, o que é mais prioritário e o que eu preciso realizar hoje. Depois disso, você precisa apenas repetir isso de forma diária, pois a ideia é que para o próximo dia você reaproveite o que você já montou no dia de hoje. Tanto uma visão de organização da sua rotina, como uma lista de todas as tarefas que você tem, junto com as estimativas delas. Então, a ideia é que para você consiga manter essa organização, é que você apenas adicione novas demandas, já com a estimativa atribuída para elas e também com as prioridades definidas. Após isso, você precisa apenas repetir isso de forma diária, porque a base, esse processo inicial que você já realizou, tanto organizando a sua rotina como sua lista de demandas, ela já foi feita. Você já possui uma visão geral da sua rotina e também das demandas que você tem na sequência. Basicamente, o seu trabalho vai ser manter a organização e adicionar novas demandas e prioridades. Então é isso, eu espero que esse fluxo apresentado te ajude com o seu planejamento e caso você tenha alguma dúvida, adiciona no comentário que talvez eu possa te ajudar. Valeu, até mais.